Olá, meus filhos lindos do Axé, como é que cada um de vocês estão? Espero que cada um de vocês estejam bem nesse domingo de Páscoa, né? Que Deus e os sagrados orixá, né, dê um domingo de Páscoa abençoado a cada um de vocês, a cada um de nós, né? Que derrame bênção, né? O dia da ressurreição de Cristo, não é isso? Então hoje, né, vim contar a segunda parte, né? Vim contar a segunda parte, por qual motivo fiz santo, né? Fiz orixá, entendeu? Por qual motivo fiz orixá, entendeu, minha gente? Eu acho que vai ficar lá, eu acho que vai ser, né? Vai ficar umas 4 ou 5 partes, né? Que é um pouco grande, até chegar lá, ou umas 6 partes, né? Essa é eu já postei, né? Já subi a primeira parte, né? Agora vou fazer a segunda parte, né? Contando como foi que eu fiz orixá, né? Me iniciei no candomblé, entrei na religião, né? Morri do mundo profano e nasci para o mundo espiritual, né? Isso, a feitura do orixá, né? Simboliza isso. A gente morre de um para nascer no outro, não é isso? Então, gente, antes de começar, né, vou ler as mensagens carinhosas que cada um de vocês mandam, né? Um inscrito colocou assim: boa noite, mãe Safira. Eu gostaria de saber se a senhora pode explicar o porquê, né, que eu coloco minhas coisas para vender, se tem alguma influência de energia negativa quando eu coloco as minhas coisas para vender, se alguma energia negativa voga aí nesse meio quando a gente vende algo, né, para outra pessoa fiado. Meu lindo, tem outras mensagens por responder, né? Mas deixa eu responder logo a sua. A gente é energia, né? Tudo que a gente emanta, né? A gente passa para o outro, volta para nós. Entendeu? Então a energia, a espiritualidade, o que ela vê, né? Se você no primeiro, entendeu? Na primeira pessoa que você vai vender algo e você vende fiado, então a espiritualidade só vai lhe trazer pessoas para comprar você fiado. Às vezes aquela pessoa tá com aquele dinheiro, mas quer comprar fiado a você para gastar com outra, com aquele dinheiro que tá para gastar com outra coisa, entendeu? Então, não estou dizendo que você não venda fiado, mas a espiritualidade, né? A energia da espiritualidade vai levar para você o que você quer, o que você está pedindo, o que você está puxando para você. Entendeu? O que você está puxando para você. Se você começa a vender uma coisa fiado, a espiritualidade só vai enviar pessoas para você, entendeu? Que vale comprar fiado e vai ser difícil você estar vendendo, você chegar para vender, entendeu? Se você chegar para vender algo no dinheiro, tá, meu filho? Então, eu acho assim, no meu ponto de vista, né? Ah, porque eu vou perder fulano, ou que fulano é certo, ou que fulano isso, fulano é aquilo. Gente, eu tenho uma coisa para dizer, né, para vocês e para todas as pessoas que vendem qualquer coisa e que se vender fiado. Não estou dizendo para vocês não vender fiado, mas as primeiras, né, as primeiras 4 ou 5 pessoas, vocês não vendam, sejam resistentes, não, 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 não e não, que vocês não é obrigado a vender. Você vai ver como essa pessoa, no instante, ela vai dar um corre e vai arrumar o dinheiro para comprar aquilo que quer, entendeu? Às vezes está com o dinheiro no bolso, mas olha para você, acha que você é trouxa, acha que você é otário. Então, eu vou lá naquele otário, naquela besta, entendeu? E vou, né, comprar lá a ele ou a ela fiado, mas está com o dinheiro no bolso. Por quê? Porque já é acostumada a comprar você. Ah, tal dia eu pago, quando chega tal dia, cadê o dinheiro? Aí você fica esquentando a cabeça por coisa que foi você mesmo que procurou.
Entendeu? Se você não tivesse vendido fiado, você não estava esquentando a cabeça. E quando a pessoa quer aquilo, ela corre atrás. Entendeu? Ela corre atrás e consegue. Tá, meu filho? Então, você me pediu uma opinião, eu tô dando a minha opinião, o meu ponto de vista é esse. Entendeu? Meu ponto de vista é esse. Tá? Se eu sou assim, se eu pegar algo para eu vender, para eu vender fiado, a pessoa tem que chorar lágrimas de sangue, porque fio pra... Entendeu? E também como tem pessoas que já me fez pergunta aqui, mãe Safira, a senhora faz magias fiada, entendeu? Para pagar depois? Não, para bem começar, não. Ah, mãe Safira, a senhora faz magia com um pedaço de garantia, eu dou uma entrada e depois eu pago o restante? Não. Sabe por quê? Porque aquela magia que eu estou fazendo, eu não estou fazendo ela pela metade. Eu estou fazendo a magia completa. Entendeu? E outra, o ser humano tem que parar e pensar que o que movimenta o mundo e a energia é o dinheiro, a quel, a cocil, felebé, o pataco, é o que movimenta. Entendeu? O dinheiro, ele tem a energia da movimentação, para vocês que não sabem. Entendeu? Tem a energia da movimentação, da troca. E outra, que tudo na nossa vida, quem trabalha por nós, na nossa vida, Exu. E Exu nunca aceita trabalhar para ninguém de graça. Ou paga, ou ele não vai e não faz. Entendeu? Então, não... Estou respondendo a pergunta da pessoa que me fez também essa pergunta, que era para ter falado num vídeo que eu já subi aí pro canal, né? Então, não, na minha casa não. Ou é todo ou é nada. Porque eu não vou fazer a magia pela metade. Ah, eu fiz você dá um pedaço agora. Ah, então eu faço a magia pela metade. Quando você vir dar, né, pagar o outro pedaço, aí eu faço a outra metade da magia. Não existe. Eu faço a outra metade do trabalho, do ebó, do que seja. Não existe isso. É todo ou nada. Sabe por quê? Porque eu já inventei uma vez de fazer isso com pena de cliente. E eu só tomei lá no biscoito. Entendeu? Que o cliente viu o resultado. Entendeu? Uma foi que eu fiz, não... Traga, compre os materiais todos que depois quando eu faço, depois você vem, paga, me meteu o calote, né? E a outra foi pela metade, deu dinheiro pela metade e depois parece que eu não aprendi, né? Com a primeira. Então, aí é o que foi, me meteu o calote, depois que tava com os machos, fechando, pintando, bordando, subindo, era postando coisas, né? Comendo mais um macho em qualquer lugar, entendeu? Então... eu aprendi com isso, ou todo ou nada, porque eu não vou fazer a magia pela metade, tá, meu povo? Né? Então, e outra, que depois, né, a espiritualidade resolve essas pessoas que vêm fazer as coisas com maldade, entendeu? Que vem fazer as coisas com a mente poluída. Eu vou lá, vou fazer, vou obter meu resultado, vou cair fora, vou ter o meu resultado, caio fora e nunca mais a pessoa me verá. Entendeu? E nunca mais a pessoa me verá. E esse negócio assim, menino, dessa televisão? Então, gente, eu aprendi... A gente aprendemos com nossos próprios erros. Quando a gente apanha na vida, a gente aprende, né? Mas tem gente que parece que não aprende, que vive a vida toda dando murro em ponta de faca. Eu não, de jeito, de maneira nenhuma. Tá, meu povo? Então vamos lá, deixa eu ler mais outro aqui, outro inscrito. Oi, mãe Safira, bom dia. Que Deus, os sagrados orixá, dê um domingo de Páscoa maravilhoso à senhora, a seu esposo e família, né? Gratidão por todos os ensinamentos que a senhora está trazendo pra gente. Tô aprendendo muito,
né, com a senhora, porque já fui muito enganado, entendeu? Era louco e apaixonado por uma mulher. Acredita que eu já fui fazer magia e já nessa magia já derrubei 3 boi, um monte de cabra, de bode, de galinha, e meu resultado não obteve porque puxaram bem de mim. Não sou uma pessoa rica, mas uma pessoa com uma condição boa, né? Mas e sou uma pessoa boa e por isso que fizeram comigo. Leigo, né? Era leigo e tô aprendendo muita coisa com a senhora. Gratidão, nosso bordão. Que Deus e os sagrados orixá abençoe a nós todos. Meu filho, realmente muitos charlatão tem, mas esses charlatões eles pagam, né? E trouxe esse quadro aqui, né, para abrir os olhos de vocês mesmo. Para abrir os olhos de vocês mesmo, que tem muita gente leiga aí sendo roubada, sendo furtada, entendeu? Por esse monte de charlatão só mentindo, só mentindo, só mentindo. Entendeu? Eu tenho uma coisa para dizer a vocês aqui. Vocês acreditam que daqui para 3, 4 ou 5 anos o candomblé só vai ficar na história, na memória do povo, que o povo africano vai entrar com força dentro, né, no Brasil e vai trazer a cultura iorubá mesmo, do jeito que é lá, aqui para o Brasil, que eles já estão entrando aqui no Brasil. E daqui para uns 3 ou 5 anos, né, o candomblé só vai ficar na memória, na lembrança. E vamos todo cultuar o axé, o orixá, do jeito que o orixá, entendeu? Vocês podem anotar, do jeito que o orixá tem que ser cultuado. Porque veio os povos africanos, angolano, né, queto e outras nações para o Brasil, né, cultuaram como lá na África até um certo ponto. Depois, né, vários foram falecendo e outros sacerdotes foi fazendo as coisas do jeito que eles queriam fazer. Colocou muitas coisas que realmente na África não tem, no axé não tem, entendeu? Então, minha gente, daqui a uns 3 a 5 anos vocês vão ver, né? Vocês vão assistir esse vídeo e vai dizer bem que Mãe Safira falou, tá? Então, minha gente, vamos lá, né? Já respondi a todos. Vamos lá. Né? Aí o meu irmão, entendeu? Né? Do primeiro, né? Da primeira parte que eu contei, né? De por qual motivo eu fiz orixá, entendeu? Né? Fez a limpeza na casa da mulher, meu irmão fez a limpeza na casa da mulher, tudo, a gente fomos pra casa, né? A gente chegou, fomos pra casa, tudo, tá certo. Quando a gente chegou lá, ele foi pra, como o nome, eu peguei, ele ficou na casa dele, meu irmão ficou na casa dele, eu fui pra casa de minha mãe, né? Eu fui pra casa de minha mãe, com tudo isso, entendeu? Com tudo isso, esse rapaz que tinha um buri, mas outro rapaz que também tinha, um era chamado Marcelo e o outro chamado Leno, entendeu? Eles ficaram mancomunando, botando na cabeça do meu irmão, será que Safira recebe o orixá de verdade? Será que Safira recebe isso de verdade? Será que não sei o quê? Entendeu? Vamos testar, né? Pai Etinho, que o nome do meu irmão é Etinho. Pai Etinho, vamos testar pra ver se realmente ela recebe de verdade e que não sei o que, botando um monte de coisa na cabeça, né? Para o meu irmão vir testar o meu orixá. Quando foi um dia, sem pra quê, que não tinha o porquê ele inventar aquela sessão naquele dia, ele chegou e disse, vai ter sessão hoje, entendeu? Eu vou dar comida a Exu hoje e precisa de ir atrás de ortiga, cansanção, né? Como muitos conhecem, cansanção, né? Pra dar comida a Exu e que não sei o que, né? Pra acordar Exu e um monte de coisa lá que ele inventou, tá certo? Daqui a pouco ele chegou e disse bem assim, Safira, você mais Leno, né? Repare, isso tudo planejado, um irmão, isso tudo planejado pra mim,
Vai mais lendo ali no mato, né? Pega a cansanção, entendeu? Pega a cansanção para dar comida a Exu. Eu disse, tá bom, tá certo. A gente fomos, né? A gente fomos. Quando chegamos lá, assim, tem uma estradazinha de terra, assim, e tinha uns pés de planta, e tinha uns cansanção murchinho, pequenininho. Eu acho que já tinham cortado, né? Aí ele chegou e disse, aqui uns cansanção, vamos levar. Aí eu na inocência, cheguei e disse, não, Leno, entendeu? Não, porque não tem problema de eu falar o nome de nenhum deles aqui. Né? Eu disse, não, Leno, vamos pegar aqueles cansanção que tá ali mais pra cima, que tá tão bonito, tão verdoso, né? Aí ele disse, é mesmo, era cada galhão, entendeu? Aí o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Pegamos aquele galho, entendeu? Aqueles cansanção e a gente voltamos pra lá. Quando chegou lá, eu fiquei assim porque eu observo tudo, sou de olhar, ainda mais com o Xoguian, eu sou muito observadora. Eu disse, e cadê essa comida para esse Exu? Que não tô vendo nada aqui. Esse quer fazer comida, não sei o que, não sei o que. E eu disse, e o cansanção não vai colocar lá no pé de Exu, não? Não, porque vai não sei o que, vai ser aqui, vai ser nessa sala aqui, que tem uma sala lá, né? Vai ser nessa sala aqui, que não sei o que, tá certo. E nisso, aquela pessoa chamada Marcelo, que Deus o tenha, que no mês passado, né, Iku levou ele, né, a morte levou a pessoa, né. Então, o que aconteceu? Esse Marcelo ficava com cada sorriso entre os dentes, olhava para o tal do Leno, o Leno também, olhava para o meu irmão, tudo rindo, e eu querendo entender o que era que estava acontecendo. Eu inocente nessa daí. Tá bom. Aí ele, pra forjar uma sessão, aí chegou e disse, pega ali um pouco de água, pega um pouco de água com uma vela, coloque ali no meio. Aí cantou umas duas ou três coisinhas lá, tá certo. Aí eu disse, mas a gente não vai botar a roupa não? Aquela roupa de macumba, que eu não entendia muito, né? Eu não era assim tão do meio, tinha acabado de entrar. Mas eu não vai botar aquela roupa não, que veste, que dança macumba, bem assim. Aí não, a sessão de hoje não precisa não, com a roupa normal mesmo, faz. Tá certo. Tudo, aquela coisa toda, cantamos, tá bom. Eu só sei que daqui a pouco, meu irmão acendeu uma vela lá, entendeu? E ele chegou e disse bem assim, vai ser com ela, mas ela não vai sozinha. Bem assim. Quando a gente gosta de testar, a gente também temos que ser testado, né? Então ele tava falando, dando aquela indireta, meu irmão, para o tal do Marcelo, que foi ele quem inventou aquela história toda, aquele retevulso todo, né? Tá bom. Eu só sei que daqui a pouco meu irmão chamou, ele era filho de Omolu, né? Era filho de Omolu, filho de Obaluayê. Chamou, o Omolu dele veio, tá bom, tá certo. Eu sei que daqui a pouco meu irmão começou a balançar o adejá na minha cabeça. E ali eu fui desacordando, só sei que eu recebi minha mãe, né? Mãe, olha, veio em mim, entendeu? Tá bom. Aí o que foi que aconteceu? O meu irmão, esse tal desse próprio Leno e esse tal desse Marcelo foi que me contou tudo depois que eu tava desacordada. Mas o Marcelo não tava com o Omolu, como é que ele sabia de todos os detalhes? Porque quem me contou primeiro de tudo a tudo foi o Marcelo. Depois foi que Leno veio me contar. Mas o Marcelo não tava com o Omolu. Tá certo. O que foi que aconteceu? O meu irmão, o tal do meu irmão, eu digo logo assim, né? Ele chegou, passou dendê nas nossas costas,
nas minhas costas, que eu tava com minha mãe, olhar, e passou dendê nas costas do tal do Marcelo, que estava com o Omolu. Tá certo. E os cansanção era molho de cansação, aqueles molhão de cansanção grandão, não era uma coisinha pouquinha, não. Só sei que ele meteu, minha gente, cansanção, bateu e disse que minha mãe parada, e ele batendo com cansanção nas costas da gente, batendo. Eu já passei uma peregrinação, minha gente, dentro do axé, viu? Que muitos aí hoje em dia nunca passou e nem vai passar. Aí tá certo, só sei que de repente ele só tome, bateu, e minha mãe parada, né? E ele só dando surra de cansanção nela, entendeu? Nela, deu, que as folhas só ficou os talos, assim, as folhas voaram tudo. Aí foi quando disse que agora é o Molu, disse que batia, esse tal de Leno, disse que quando batia no Omolu, o Omolu fazia assim, ficava se mexendo, né? Mas a Yansan, eu tô falando o que eles falaram lá. Não quero ter mais orixá do que ninguém, porque eu só tô falando foi porque eles falaram, né? E só sei que minha mãe continuou parada do jeito que tava lá, ajoelhada, ficou do mesmo jeito que tava, e ele tome. Depois meu irmão disse: "Não, tá bom, deixa pra lá". Pegou, né? Aí deixou tanto o Marcelo de herê, tanto eu como ficou de herê. E o próprio Marcelo me contou, e o Leno me contou também que Marcelo ficava pelas paredes, com o herê bem assim, pelas paredes, se coçando, né? E disse que meu herê brincava, pulava, corria, conversava com o povo. Tá bom, tá certo. Gente, quando foi um dia, eu tô em casa, eu não sabia de nada, né? No outro dia eu dormi lá, né? Dormi na casa do meu irmão, no outro dia eu fui pra casa, que eu tinha que ir pra escola. Tá bom, tá certo. Aí eu fui pra escola. Voltei tudo, eu só sei que todas as tardes esse Marcelo ia lá pra conversar, né? Pra gente ficar conversando. Esse Marcelo sumiu, né? Marcelo sumiu. Quando foi um belo dia, uns 4 ou foi 5 dias, foi uns 5 dias, ele chega de tarde, eu tinha acabado de chegar da escola, ele chega com umas receitas na mão e um monte de remédio na outra. Aí ele Safira, eu disse: "Oi, o que foi, menino? Tu sumiu, que nunca mais apareceu". Eu tava internado. Aí eu, internado? Aí ele foi: "Você não sabe o que foi que o seu irmão, o tal pai de santo da gente, fez com a gente, a maldade que ele fez com a gente". Bem assim. O Marcelo planejou tudo e jogou tudo pra cima do meu irmão, né? Pra testar quem tinha santo, que tinha orixá, se era eu ou se era você. E aí, como é que você tá? Eu disse: "Como é que eu tô como?" Que eu não sei, eu não tô entendendo o que você tá falando, não. Eu tô como? Aí ele chegou e disse bem assim: olha o que aconteceu comigo". Ele entrou dentro de casa, tirou a camisa, as costas de Marcelo estavam em carne viva. E meu irmão disse que não bateu tanto em Obaluaê como bateu em Yansan. E as costas dele estavam em carne viva. As folhas caiu na batata da perna, né? As folhas queimou ali e tudo. Tava as batatas da perna assim, a panturrilha atrás. Tava toda em carne viva. Eu: "Menino, que foi isso, pelo amor de Deus?" Ele disse: "O tal pai de santo da gente, o seu tal irmão, que é nosso pai de santo, fez isso comigo. E fez com você. Vira aí e levanta a camisa pra você ver". Eu levantei, não teria nada, tava tudo limpo. Nas minhas costas tava tudo limpo. Entendeu? Não aconteceu nada com você. Eu disse: "Não". Mas ele fez essa maldade e foi: "Pois eu vou lá agora, porque eu nunca deixei nada ficar barato". Aí minha mãe chegou na hora. Aí minha mãe: "Ele fez isso com vocês".
Deixa eu ver, Safira. Minha mãe levantou a minha blusa pra ver, não tinha nada. Aí a gente foi lá. Quando chegou lá, aí meu irmão chegou e explicou. Foi Marcelo que tava duvidando da sua espiritualidade. Ficou comendo minha cabeça. Aí eu cheguei e disse bem assim: mas se você é o pai de santo, você sabe quem tem de verdade ou não? Você fez isso porque você quis, porque foi pura maldade sua. Entendeu? Se eu ficasse como ele tá, eu ia pra delegacia, você sendo meu irmão ou não, eu ia pra delegacia prestar uma queixa de você. Porque isso foi maldade. Isso foi maldade. O pai de santo sabe quem recebe e quem de verdade e quem não recebe. Entendeu? Então, eu quero a minha quartinha, né? Eu não falei quartinha. Eu quero a minha jarra. Bem assim, eu falei, eu quero minha jarrinha, que tem as minhas 2 asinhas que eu vou levar para minha casa para eu cuidar da minha jarrinha em casa. Entendeu? Aí ele chegou, me pegou, né? Entrou, foi lá, pegou uma quartinha que não era a minha e me deu e eu levei para casa, né? Chegou em casa, eu enchi de água, arrumei um cantinho e coloquei lá. Aí depois eu fiquei, e essa jarrinha não é minha? Essa jarrinha não é minha. Não, essa jarrinha não é da minha mãe. Não é. Não é. Eu conheço, o dono conhece o que é seu. Tá entendendo? Eu só sei que de uma hora pra outra me cresceu uma raiva tão grande que eu peguei um pau e quebrei todinha ali. Entendeu? Assim que eu quebrei, ele chegou na minha casa com a minha quartinha verdadeira, toda quebrada que ele tinha quebrado, e jogou assim: aí, tome, você não quer? Bem assim. Tome, você não quer? Tá aí o seu lixo, bem assim. Eu disse: é lixo. Que é lixo, é para ser jogado no lixo, né? Mas isso aqui não, minha mãe, a senhora. Eu não entendia muito, né? Eu disse: a senhora não, minha mãe, que a senhora não é lixo. É o que ele quebrou. Entendeu? Aí tem um rapaz lá que era um pai de santo, que ele era mais entendido do que eu. Perguntei a ele, ele disse: olha, você pegue tudo e vai jogar, despachar lá na maré. Aí eu peguei tudo e joguei lá e despachei lá, né? Tá certo. Com 6 ou 7 dias, entendeu? Meu irmão sofreu um acidente dentro de casa que queimou a parte do corpo dele quase toda, que ninguém sabe como foi que pegou aquele fogo dentro de casa. Olha mãe Ansan agindo aí, entendeu? O lixo que ela era, né? O fogo voou em cima do meu irmão, pegou um fogo dentro de casa que ninguém sabe como foi, pegou fogo nele com tudo, entendeu? Então, realmente o orixá existe, né, meu povo? E por aí, né, só sei que de repente chegou lá em casa, né, não vai visitar seu irmão, está no hospital, né, que sofreu um acidente, que pegou fogo na casa dele, que não sei o que, e o fogo pegou nele. Na casa pegou um pouquinho assim na parede, só tinha pegado um pouquinho, o fogo foi em cima dele, né? Eu disse, eu ir. Depois eu digo, não, eu vou pra ver. Quando eu fui, eu vi ele todo enfaixado, né? Eu digo, olha, coisa boa. Esse daí é resultado do lixo que eu tenho. Que eu sou irônica, as filhas de Ansan são irônicas. Aí eu cheguei, né? Peguei e fui embora, gente. Quando foi um belo dia, entendeu? Eu tinha 11 anos, de 10 para 11 anos. Quando foi um belo dia, chega na minha casa, né, na porta da minha casa, uma cigana, né? Gente, o vídeo, né, já está grande demais. Nosso papo gostoso, maravilhoso. Se acaba por aqui. Me chamo Safira de Oxoguinha Cunhaçã. Aprendemos coisas do mundo natural, do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, né? As marmotas da macumba, as verdades verídicas do axé, né? Então, o dia, né, que a cigana chegou na minha porta, eu vou deixar para a parte 3, tá, meu povo lindo? Axé.
E que Deus e os sagrados orixá cubra cada um de paz, de bênção nessa Páscoa maravilhosa.